Bom dia, pessoal. Então, hoje o nosso palestrante convidado é o Tomás, vulgo meu irmão. Ele é psicanalista e hoje ele vai estar falando sobre o livro A Sobrevivência dos Vagalumes. Vou deixar que ele se apresente. Acho que ele vai falar, depois abrir para discussão. Mas quem quiser ir falando, super aberto. Quem tiver a fim de abrir a câmera, fique à vontade. E vamos começar. Passo a palavra para o Tomás. Tá bem, obrigada. É uma grande alegria para mim estar aqui hoje. Acho que é sempre bonito e sempre importante a gente agradecer de uma maneira muito consistente quando a gente tem a oportunidade de falar sobre uma coisa sobre a qual a gente se dedica. E, bom, eu preciso agradecer ter essa oportunidade porque, bom, é algo que eu venho estudando já há bastante tempo. Esse livro me acompanha já desde 2015. Então, já tem uma história com ele que eu acho que eu gostaria de poder honrar aqui hoje. Então, toda uma trajetória de pesquisa, uma trajetória de diferentes espaços que eu acho que na universidade, desde onde esse é o início da minha trajetória na psicanálise, é na universidade, segue sendo, eu faço mestrado hoje em dia no PPG de Psicanálise Clínica e Cultura, na URGS. Então, acho que, bom, é importante que eu diga do lugar em que eu falo também, né? Para a gente poder localizar qual é a minha relação com esse livro, por que eu trouxe ele aqui hoje e por que eu acho que ele concerne a psicanálise. Acho que isso é uma coisa que faz sentido que a gente pense aqui juntos, né? Primeiro de tudo, acho que, como vocês devem ter percebido, esse não é um livro de psicanálise. E esse não é um livro literário também, ainda que ele seja muito poético, né? Eu imagino que muitos aqui talvez não tenham tido a oportunidade de ler. Eu não contei com a leitura de todos para poder falar desse livro hoje. E também não contei com a ideia de que isso fosse ser uma aula. Eu acho que esse é um livro que é uma espécie de força para o pensamento, e eu acho que é isso que eu gostaria que a gente pudesse fazer hoje aqui, pensar juntos. E eu acho que talvez essa é a ideia da minha condução, da gente olhar para esse texto juntos. Bom, então vamos começar. O livro começa com um prelúdio, que não é exatamente um prelúdio do ponto de vista editorial, não tem um prelúdio no livro, ainda que tenha dois excertos de poemas do Pasolini, né, que eu acho que para quem deu uma olhada é a figura central desse livro, é a figura na qual se centra toda a reflexão que ele está fazendo aqui. De qualquer forma, eu acho que nessa primeira parte, que chama Infernos, e um ponto de interrogação, eu gosto também de poder olhar para essas delicadezas que esse livro tem, como os pontos de interrogação e as afirmações, nos nomes dos capítulos. Acho que são coisas que interessam do ponto de vista do que ele está tentando colocar, e aonde que ele está se perguntando, e aonde que ele está afirmando alguma coisa. A gente começa com Infernos, com uma pergunta. Bom, vamos ver do que a gente está falando aqui. Nesse prelúdio, que eu gosto de chamar assim, porque eu acho que de alguma forma ele já acende sobre o que a gente está falando, assim, né? Ele vai lá para o Inferno de Dante. Eu nunca li o Inferno de Dante, então fui pesquisar novamente, assim, para poder falar um pouco melhor, ainda que não se trate disso que a gente esteja falando aqui. Mas então ele vai falar de uma parte específica do Inferno de Dante, onde se narra sobre a oitava vala do inferno. Para quem não sabe, o livro, toda a reflexão, toda a obra do Inferno de Dante, ela passa nessas valas, nesses círculos do inferno, né? A oitava vala seria, então, essa vala dos espíritos políticos, dos conselheiros pérfidos, dos enganadores, das pessoas dessas almas, de alguma forma, decaídas, que foram parar nesse inferno, onde nessa vala é narrada como uma vala muito escura, e uma vala onde se veem luzes muito fracas, umas luzes decaídas, luzes que talvez combinem com com esse tipo de alma, de enganadores, dessas figuras políticas, eventualmente também.
E nessa vala, o poeta, que é esse narrador, vai ver pequenas luzes muito trêmulas e muito angustiadas, errantes, que estão ali de alguma forma eternamente fadadas a essa errância. Essas pequenas luzes, assim, né? Então acho que aí a gente já tem alguma coisa para poder pensar, que é ele tem uma metáfora que ele está fazendo aqui, né? Desde o princípio ele está apresentando para a gente a metáfora de uma grande luz e de uma pequena luz, de uma luciole, né? Como ele fala em italiano e como a gente vai chamar aqui dos pirilampos, dos vagalumes, dessas outras luzes que têm uma outra função, que não iluminar. Essa é a discussão que ele está estabelecendo aqui. Dessas almas que ficam no inferno, que são fadadas ao fracasso e à eterna errância. Bom, que luz é essa que elas carregam, se não é uma luz que ilumina? Não é uma luz que pode ajudar a determinar, ajudar a iluminar, ajudar a verificar qualquer coisa, né? É um outro tipo de luz. Daí, feito feita essa vírgula no Inferno de Dante, ele começa a trazer, então, o Pasolini como essa figura que vai permear todo o livro, né? Eu acredito que, já nessa primeira parte, ele traça a trajetória principal do livro, que é entre uma primeira carta, em que o Pasolini escreve para um amigo Franco, em 1941, e os textos que o Pasolini vai escrever em 1975, mais de 30 anos depois, e um pouco antes de morrer. Essa é a trajetória que a gente vai estar olhando e o que estava acontecendo, quais são as coisas que ele disse nesse entremeio, para a gente poder pensar quais eram as questões que ele está tentando estabelecer aqui e por que, então, elas concernem a psicanálise. Eu vou ler, então, essa primeira carta. Eu acho ela muito, muito bonita e muito imagética, nesse sentido de que a gente está falando aqui de 1941, só para a gente contextualizar, acho que isso é importante também, que a gente está falando aqui da Itália sob o comando do Mussolini, então um regime fascista. O nazismo estava em plena efetividade nessa época, na Alemanha. Então aqui é o Pasolini, que é esse cineasta e teórico, e que talvez alguns de vocês conheçam pelos seus filmes, pelos quais ele é mais famoso. Bom, ele escreve essa carta, então, em 1941, ainda muito jovem, para um amigo, logo depois de uma noite que ele vai narrar aqui. Ele começa dizendo, na página 19, a amizade é uma coisa belíssima. Na noite da qual te falo, jantamos em Paderno e, em seguida, na escuridão sem lua, subimos até Pievo del Pino, vimos uma quantidade imensa de vagalumes que formavam pequenos bosques de fogo, nos bosques de arbustos, e nós os invejávamos, porque eles se amavam, porque eles se procuravam em seus voos amorosos e suas luzes. Enquanto nós estávamos secos e éramos apenas machos, numa vagabundagem artificial. Pensei então no quanto é bela a amizade e as reuniões dos rapazes de 20 anos, que riem com suas másculas vozes inocentes e não se preocupam com o mundo à sua volta. Continuam vivendo, preenchendo a noite com seus gritos. Sua virilidade é potencial. Tudo nele se transforma em risos, em gargalhadas. Vou pular aqui para a página 21 para seguir a parte que nos interessa. Assim, estávamos naquela noite. Escalamos em seguida os flancos das colinas, entre os arbustos que estavam mortos, e sua morte parecia viva. Atravessamos pomares e bosques de cerejeiras carregadas de ginjas e chegamos ao cume. De lá, viam-se claramente dois projetores muito distantes, muito ferozes, olhos mecânicos aos quais era impossível escapar. Então, fomos tomados pelo terror de sermos descobertos, enquanto os cães latiam e nós nos sentíamos culpados. Fugimos, deitados, escorregando pela crista da colina. Encontramos então uma outra clareira coberta de relva, em círculo tão reduzido que apenas 6 pinheiros dispostos a pouca distância um dos outros bastavam para cercá-la. Nós nos deitamos, enrolados em nossos cobertores, e conversamos agradavelmente. Ouvíamos o vento soprar com força no bosque,
e não sabíamos onde nos encontrávamos, nem que lugares nos cercavam. Aos primeiros clarões do dia, bebemos as últimas gotas de vinho de nossas garrafas. O sol parecia uma pérola verde, eu me despi e dancei em honra da luz. E eu estava completamente branco, enquanto os outros, envolvidos em seus cobertores como peões, tremiam ao vento. Eu acho essa carta muito emocionante até. Assim, se a gente for parar e realmente pensar do ponto de vista de quem tinha 20 e poucos anos, numa época em que o seu território de vida, onde todos os seus amores se davam, estava sendo assolada por esses projetores, por essa espécie de luz, né? Por essa espécie de luz que ilumina tudo. Isso é uma coisa interessante, eu acho que desde esse momento a gente pode observar que aqui ele está olhando para essas luzes e pensando de que maneira a gente faz uso dessas metáforas em relação à clareza e ao que é escuro, né? Acho que se a gente trazer, já começar agora a trazer um pouco mais a questão do que a gente está vivendo no presente, não é muito incomum que a gente ouça, bom, em diversos momentos, na mídia, em comentários que a gente vê nas redes sociais, que a gente estaria vivendo um momento de negacionismo, né? Ou de volta às trevas, ou de negação. Bom, uma série de palavras e termos que eu acho que de alguma forma remetem à escuridão, remetem ao escuro do nosso tempo, né? Inclusive, eu acho que essa é uma terminologia que para vocês também deve ser muito usual. Mas aqui ele está fazendo outra coisa. Ele está dizendo que talvez o que seja mais perigoso do que a escuridão seja uma iluminação muito completa, seja não poder se esconder, seja não poder ter nenhuma possibilidade de encontrar esconderijos, porque é isso que os projetores fazem, né? Os projetores do fascismo, como nos campos de concentração, como nos hospitais, como nas prisões, eventualmente não se tem como esconder. Tu tá num lugar de controle e de extermínio dessa dimensão da escuridão, aonde eventualmente um vagalume pode aparecer e pode iluminar e pode fazer acenos uns aos outros. Então, acho que essa é a imagem que a gente está diante aqui, que é desses vagalumes que não iluminam nada. Inclusive, em algum momento do texto, ele vai falar que, a partir de algumas pesquisas científicas, se precisaria de mais de 1.000 vagalumes para ter a luz de uma vela. Então, é curioso que a gente tenha uma série de seres, que depois eles vão falar também não são só vagalumes, ou se são mais de 1.000 espécies de vagalumes que têm a sua bioiluminescência, mas que não serve para iluminar, serve para alguma outra coisa, que é esse chamado amoroso, esse aceno, essa procura eventualmente pela reprodução, enfim. Não se trata exatamente disso aqui, mas assim, da gente parar para reconhecer a natureza dessa outra luz, a operatividade dessa outra luz, que tem tem um outro lugar, né? Já vou pular, então, para esse segundo momento, que eu acho que vai estabelecer também do que a gente está falando, que é em 1º de fevereiro de 1975, o Pasolini publica um outro texto. Não é uma carta dessa vez, é um texto que chama O Vazio do Poder na Itália, em que ele vai decretar e vai comentar o desaparecimento dos vagalumes na Itália. Bom, vamos observar o que será que ele está fazendo aqui. Acho que a principal coisa, eu não vou me deter muito nesse texto, porque, enfim, ele nem traz aqui, como ele traz a carta, né, traz de uma outra maneira, inclusive com excertos de outros textos da mesma época, mas o Pasolini está comentando que talvez aquela época em que foi possível para ele escrever aquela carta, ainda que fosse de um fascismo aterrorizador, permitia com que ele, pelo menos, encontrasse um lugar para se esconder, beber e viver e poder acenar aos seus outros e escrever as suas cartas de alguma maneira, sobretudo, acima de tudo. Ele poderia fazer isso naquela época, o que agora talvez já não seja mais possível. Ele está falando que talvez o fascismo que ele encontrou naquela época tenha sido
ainda que vencido, ele foi substituído por algo talvez ainda pior. Então ele começa a escrever aqui uma série de textos muito, muito apocalípticos, no sentido de que ele está aqui fazendo um comentário sobre a cultura na Itália. Que bom, talvez isso também nos seja muito familiar. Eu acho que esse texto aqui é interessante justamente porque a gente está, até o próprio Didi Huberman vai falar mais tarde, que a gente não está exatamente falando aqui de algo que tem a ver só com o Pasolini, ainda que ele seja o nosso personagem aqui, mas esteja falando de um certo tipo de pensamento que é o que se passou quando a gente conseguiu vencer o fascismo? Aonde que a gente está agora? E por que no que a gente pode marcar uma diferença? Ali na página 29, ele vai falar que o verdadeiro fascismo, diz ele, é aquele que tem por alvo os valores, as almas, as linguagens, os gestos, os corpos do povo. É aquele que conduz, sem carrascos, nem execução em massa, a supressão de grandes porções da própria sociedade. É por isso que é preciso chamar de genocídio essa assimilação total ao modo e à qualidade de vida da burguesia. Então aqui ele está percebendo que tinha algo que se passou com a cultura italiana, que na verdade é de um outro nível de extermínio. É um nível simbólico de extermínio. É um nível que não tem a ver com os corpos que estão mais morrendo como morriam nos campos de concentração ou como morriam nas mãos do Mussolini, da sua maneira. Mas o desaparecimento dos vagalumes na Itália diz respeito ainda a uma outra coisa. Aonde que fica o tipo de relação, o tipo de experiência humana que não está comandada por esse tipo de genocídio que tem a ver com o capitalismo e que tem a ver com esse avanço do capitalismo que, bom, a gente conhece muito bem como é. Ele vai fazer um comentário, vou até procurar aqui pela palavra, que é: a tragédia é que não existem mais seres humanos, só se vêem singulares engenhocas que se lançam umas contra as outras. Depois, mais tarde, ali na página 30, ele vai falar: essas engenhocas não são mais do que os corpos superexpostos com seus estereótipos do desejo, que se confrontam em plena luz dos sitcoms, bem distantes dos discretos, dos hesitantes, dos inocentes vagalumes, essas lembranças um tanto pungentes do passado. Aqui eu vou fazer eu vou relançar uma ideia que é de um outro livro do Didi Huberman, que chama Diante da Imagem, que é um livro também contemporâneo, que eu não sei exatamente o ano, mas imagino que seja de 2011, ou um pouco antes, não tenho certeza agora, em que ele fala que a gente vive um momento, atualmente, de grande emocionalismo. A gente vive num momento socialmente falando, um momento de emoções superexpostas. Eu acho que aqui ele está falando disso também, dessa superexposição dos nossos corpos e dos nossos afetos. A gente vê o tempo todo nas entrevistas, na TV, nas redes sociais, no Instagram, nesses lugares pelos quais a gente circula, em que a gente vê muitas emoções. E as pessoas expõem muito as suas emoções por alguma razão. Ele vai falar que talvez essas emoções, essas imagens, essa superabundância dessas imagens emotivas tenham algo de intercambiável, tenham algo de precificado. E quando não se trata de dinheiro, se trata de algum tipo de outro valor, talvez de prestígio. Mas daí ele vai argumentar de que talvez, ainda que a gente esteja vivendo esse comércio de likes, esse comércio de visualizações dos nossos textos e dos nossos rostos chorando ou alegres, que a gente precisa muito mostrar, talvez as imagens e as emoções que tenham mais dignidade são as imagens e emoções que não têm preço. Então é disso que o Pasolini está falando aqui. A gente está falando sobre aonde que foi parar. Aonde que foi parar esse tipo de experiência, né? Esse tipo de experiência sem preço. Eu acho que a gente pode também lembrar, vou tentar trazer aqui o conceito de experiência com o qual ele está trabalhando é um conceito do Walter Benjamin, né? Que talvez alguns aqui já tenham alguma familiaridade.
Eu vou ler um pedacinho do texto Experiência e Pobreza, que eu acho que vai nos ajudar a pensar. É só um excerto. Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que, no momento da morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho. Tais experiências nos foram transmitidas, de modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos. Ele é muito jovem, em breve poderá compreender, ou um dia ainda compreenderá. Sabia-se exatamente o significado da experiência. Ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios, de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias, muitas vezes como narrativas de países longínquos diante da lareira, contadas a pais e netos. Então aqui, é isso que nos interessa mais. Aqui a gente está falando sobre esse, não se trata mais da figura do Pasolini, não se trata mais do Walter Benjamin, nem do Agamben, que é um outro autor que ele vai trazer mais tarde. A gente está falando sobre um certo tipo de discurso apocalíptico que muitas vezes a gente pode adotar quando a gente não vê mais vagalumes, quando a gente percebe que algo se perdeu. Aqui eu acho que eu posso fazer, então, uma pequena volta para Lacan. Acho que eu vou fazendo essas... Eu pensei em trazer de ponto em ponto aonde que a gente pode conversar com a psicanálise nessa discussão que a gente está fazendo aqui. Acho que de forma muito breve vou fazer isso para que a gente também possa avançar no texto, mas eu acho que aqui a gente está tratando a experiência quase como um objeto do qual a gente não tem mais. Isso a gente pode pegar por dois pontos de vista. Um ponto de vista mais freudiano, em que a gente poderia pensar nesse objeto primitivo que a gente de alguma forma teria perdido e que a gente nunca mais vai alcançar, mas que um dia a gente teve essa experiência sociologicamente falando, política e discursivamente falando, nós, enquanto, enfim, culturalmente localizados, tivemos uma experiência um dia e que agora, a partir dessa superexposição das nossas emoções, a partir da crueldade do capitalismo, a gente não consegue mais experienciar. Então tem alguma coisa que a gente perdeu. A partir do Freud, essa seria mais ou menos uma certa apropriação. A gente perdeu alguma coisa que a gente tinha. E agora, talvez, ela possa retornar de outra maneira, né? Isso, então, a gente poderia pensar no retorno do recalcado, enfim, toda essa trajetória que é um conceito muito histórico para a psicanálise freudiana, no sentido de que ali, no retorno do recalcado, é a operativa histórica para a psicanálise. A psicanálise vai pegar a história e vai dizer, bom, a gente pode duvidar dessa sucessão de eventos, a gente pode duvidar da verificabilidade até dos eventos, mas a gente sabe que o sujeito teve uma experiência com um determinado objeto, esse objeto se perdeu, e mais tarde ele retorna, e ele vai organizar o desejo, né? Bom, e para o Lacan tem um outro ponto, né? Na verdade, ele vai pegar, no retorno que ele faz a Freud, ele vai pegar e não vai ir pelo lado de que a gente tinha um objeto que a gente perdeu, mas sim, esse objeto, na verdade, ele é nosso e não é nosso ao mesmo tempo. Ele é um objeto, bom, que enfim, talvez a gente não precise ir muito longe nessa discussão, mas que é o objeto A, né? O objeto que é causa do nosso desejo. Mas o que eu acho que é interessante da gente fazer aqui é pensar que esses autores não estão falando de psicanálise, estão falando dessa experiência coletiva que a gente não é mais capaz de viver. Nós não somos mais capazes de recorrer à experiência e nem de transmitir a experiência, porque a gente não tem mais condição, né? E aqui a gente entra na discussão que eu acho que é primordial também desse livro, que é a discussão de que o Didi Huberman está botando em suspeita esse tipo de pensamento e esse tipo de discurso muito apocalíptico, né? Tanto que Apocalipsis é é um nome de capítulo desse livro que mais tarde a gente vai chegar. Então aqui a gente tem uma questão do desaparecimento dos vagalumes, dessas gírias, desses gestos, dessa memória como potências políticas que são capazes de reconfigurar o futuro, que ele fala ali na página 33.
E a gente tem essa tópica, que eu acho que é um dos tópicos que eu acho que é importante que a gente pense, que é esse tipo de discurso do fracasso e do desespero, que não me parece que seja infamiliar para a gente. Acho que a gente está muito próximo dele quando a gente recorre a algum tipo de esperança em relação ao nosso presente e ao nosso futuro, né? Acho que isso é algo para a gente conversar, né? Me parece que é algo importante e me parece um tema bastante clínico até, do ponto de vista do que a gente encontra na clínica quando a gente vê imagens como as que a gente tem visto, essa superabundância de imagens das redes sociais e como elas chegam até nós a partir dessas pessoas, desses sujeitos que estão aí de alguma forma tentando dar conta de, de determinar um pouco esse campo muito indeterminado. A gente não tem mais experiências, a gente tem alguma outra coisa que a gente está tentando interminavelmente cambiar com os outros para tentar encontrar algum lugar para o nosso desejo. Enfim. Então esse é o tópico do ressentimento, que eu chamo, um tópico do ressentimento, porque nas páginas seguintes o Didi Huberman vai falar sobre uma série de textos, série de momentos em que o Pasolini vai olhar para o seu país, para o seu povo, para sua cultura, e vai chamar de povo degenerado, um povo ridículo. Tem uma frase que eu até acho bonita, assim, que é: eu trocaria toda a Monte de Som por um vagalume. Então, ele está aqui olhando para os seus conterrâneos, para sua cultura em termos gerais, e está vendo que como é que ninguém está percebendo o que está acontecendo. A gente perdeu alguma coisa que antes era muito resistente. A nossa experiência foi destruída. Agora a gente está aqui como engenhoca, se debatendo, tentando comercializar nossas coisas para tentar sobreviver. E, bom, talvez a gente possa pensar aqui num outro tipo de sobrevivência, que é que não é simplesmente dos nossos corpos físicos, mas também corpos simbólicos, né? Que tem gestos e histórias que de alguma forma possam sobreviver a essa etapa cada vez mais cruel, talvez, ou perversa do capitalismo, né? Que vai nos retirando das possibilidades de ter esse tipo de singularidade, né? Uma certa homogeneização da cultura e uma política de indiferenciação cultural, que aqui ele está criticando. Bom, esse é o discurso, então, que está colocado, né? Um discurso ressentido sobre essa população que não consegue mais perceber aonde que se meteu. Chegamos, então, no capítulo das sobrevivências. E, de novo, não mais uma pergunta, né? Uma afirmação. Será mesmo que todos os vagalumes desapareceram? A que parte desse todo a gente poderia tirar uma imagem? Essa é a proposta do Didi Huberman aqui. Então ele está fazendo uma metáfora que talvez a gente possa pensar juntos de que imagem é essa que ele está falando, já que a gente estava falando de imagem de uma outra maneira até agora, né? Como essas imagens que a gente está intercambiando. Quero fazer um retorno também a um outro texto do Didi Huberman que fala justamente disso, que chama Falenas. Falenas é um livro o título desse livro é uma palavra que é o nome de uma espécie de borboletas. O livro começa assim. Eu não sei exatamente de qual, eu não estou com ele aqui, mas ele começa mais ou menos assim. Quando a gente está numa floresta ou algo assim, ou num bosque, uma borboleta passa por nós e ela dança e ela de repente desaparece e por isso todo o nosso pensamento está em perigo. E nas páginas seguintes ele vai falar sobre como a gente tem esse costume de estabelecer todo o pensamento, toda a filosofia a partir das coisas enquanto elas estão paradas. Então a gente poderia até imaginar numa sociedade do futuro, uma sociedade daqui a milênios, olhando para algum registro nosso das borboletas fincadas numa parede, com as suas asas, numa mesa onde a gente poderia colocar algum tipo de projetor para ver esse organismo, né? Será que eles imaginariam que o tipo de movimento que aquela borboleta seria capaz de fazer?
Ele está fazendo uma observação sobre o nosso tipo de pensamento sobre as coisas paradas ou as que se movem. E a tentativa de Huberman é sempre dar dignidade a essas coisas que se movem e dar autonomia a esses objetos. Então aqui, como nas borboletas falenas, ele está tentando dar autonomia a esses vagalumes. Talvez a gente não possa mais ver eles, mas eles estão em algum lugar. Aqui ele vai fazer toda uma reviravolta científica até, e para falar de que aonde que andam os vagalumes. Talvez eles não estejam mais entre nós, mas não quer dizer que eles sumiram. Não quer dizer porque a gente não pode vê-los, que eles não estão por aí. Ou seja, se a gente for olhar bem para essa metáfora, não sei se a gente está observando as coisas tão bem, não sei se a gente está escutando as histórias que estão por aí escondidas, mas elas estão aí, talvez elas estejam, e talvez a gente não possa assumir, do nosso ponto de vista, uma derrocada tão grande da experiência, assim. Que tipo de pensamento e que tipo de derrotismo seria esse da gente imaginar que a gente perdeu uma experiência que nunca mais a gente vai poder refazer. Aqui é isso que a gente está falando. Na página 53, vou tentar colocar aqui. Deixa eu achar, peraí. Na página 53, ele fala: seria criminoso e estúpido colocar os vagalumes sobre um projetor, acreditando assim melhor observá-los. Assim como não serve de nada estudá-los previamente mortos, alfinetados sobre uma mesa de entomologista, ou observados como coisas muito antigas presas no âmbar há milhões de anos. Para conhecer os vagalumes, é preciso observá-los no presente de sua sobrevivência. É preciso vê-los dançar, vivos, no meio da noite, ainda que essa noite seja varrida por alguns ferozes projetores. Essa é a proposta dele. É a proposta que ele está fazendo para a gente imaginar como que a gente poderia, de alguma forma, dar essa dignidade aos vagalumes, a essas histórias, e, e poder escutá-los de alguma maneira, né? Poder, de alguma forma, encontrar nesses acenos alguma coisa que não sejam só nossas emoções que a gente está tentando vender, em nome dessa autenticidade que se pede sempre que a gente seja cada vez mais nós mesmos, né? E, bom, talvez essa seja uma outra discussão, mas aqui eu vou tentar avançar um pouquinho para essa ideia que ele vai falar sobre como esse discurso filosófico, político, então, de uma certa perda da experiência, de uma forma muito completa, nos retira e nos dá o luxo, talvez, de não imaginar mais nada. Eu acho que essa é uma pauta interessante também, porque talvez isso seja também um certo conforto, porque aqui ele está colocando como a imaginação um trabalho. A imaginação é um certo trabalho. E quando a gente se retira desse trabalho imaginativo, de fantasia, a gente está, de alguma forma, jogados na dimensão do prazer e do desprazer, né? Assim, no sentido de que a gente fica comandados por esse regime de um prazer que a gente precisa o tempo todo, de alguma forma, mostrar que a gente está vivendo. Então, assim, se a gente observa bem, a gente tem muitos muitas formas sociais e demandas sociais que estão nos demandando algum tipo de prazer. Então, prazeres imediatos, né? Prazeres que estão o tempo todo vinculados com esse tipo de consumo. E, bom, talvez a gente esteja falando aqui de um certo tipo de imaginação que não tem a ver exatamente com ganhos de prazer e com cálculos de prazer e desprazer. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver até com alguma angústia da gente poder imaginar novas formas de existência que comportem outros tipos de experiência também. Então, aqui ele vai começar a falar no capítulo que se chama Apocalipse, de que apocalipse estamos falando quando atestamos o fim da cultura, o fim dessas histórias, desses encontros e desses acenos.
Então, Apocalipse, ele vai falar ali na página 79, bom, talvez para muitos de nós seja uma figura um tanto familiar pela nossa socialização no meio onde muitas vezes, até nossas educações muito cristãs, né? O Apocalipse é a instauração desse tempo final, que a gente pode associar com o tempo do julgamento final, né? Uma grande sobrevivência que vem matar essas pequenas sobrevivências. Então, é o momento em que se dividem esses espaços de uma grande luz e de uma escuridão, né? Então, a gente ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Então, ou a gente sobrevive, ou a gente realmente está fadado a aquelas almas que ficam lá na oitava vala, um pouco errantes, um pouco sem a possibilidade de determinar o campo em que se vive, ficamos só no campo desse fantasmagórico, né? Ou pelo contrário, dessa luz muito final e dessa dignidade que essa luz de alguma forma nos ofereceria. Essa é uma parte do livro, um pouco mais que ele vai estar debatendo com alguns autores e fazendo um comentário um pouco mais político, desse ponto de vista de quais são as consequências filosóficas até, da gente tomar cada uma dessas perspectivas. Então, ou a gente toma uma perspectiva apocalíptica nesse sentido, de pegar e entender que a gente tem que determinar o campo do outro para saber qual é o bem do outro, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente poderia fazer, que eu acho que é interessante fazer esse comentário bem do seminário 7 da ética da psicanálise, em que Lacan vai falar um pouco sobre o bem do outro e sobre como a ética da psicanálise está em outro lugar, né? Não está exatamente alocada na determinação de qual é o bem a qual a gente se refere. A psicanálise está sempre alocada numa ética do desejo, que é uma ética que não está fundamentada em nenhum princípio, né? Em nenhum princípio universal. Por isso que ali no seminário 7 ele vai trazer o Kant com os imperativos categóricos, né? Onde o Kant vai falar sobre quais são os princípios universais do bem. Então, aquela parte famosa em que ele fala, bom, se teu irmão está se afogando e tem uma outra pessoa que também está se afogando um pouco mais perto da costa, tu tem que salvar a que é mais provável que vai sobreviver, mesmo que ela não seja o teu irmão. Então é uma espécie de sobredeterminação do desejo, né? A gente não pode colocar ali nenhum ponto de singularidade do desejo de cada um. A gente tem que agir pelo bem de maneira muito determinada. E essa sobredeterminação é uma espécie de iluminação. É uma espécie de iluminação que a gente poderia pensar, filosoficamente falando, que a psicanálise vem questionar e vem colocar algo de escuro nesse ponto de vista para pensar que, bom, como é que a gente fica, onde é que fica o sujeito? Se a gente está sobredeterminando todas as nossas ações em nome desse bem, né? Tanto no Kant quanto no Sade, que é esse outro autor que ele vai também trazer lá da filosofia da alcova. O Sade é um autor que vai descrever uma maldade total, onde o princípio do qual ele fala na filosofia da alcova é que a gente tem que gozar a todo custo. Não importa sob que preço. A gente precisa gozar a todo custo, não importa o que a gente vai estar destruindo, né? E o gozo vem muitas vezes com a destruição. Então, tanto Sade quanto Kant vão estar falando de uma sobredeterminação que mata o sujeito do inconsciente, que precisa de algum escuro, de alguma indeterminação para poder surgir, né? Eu estou agora estudando com mais afinco o seminário 14, que é da lógica do fantasma, em que ele vai comentar sobre quanto o sujeito, a origem do sujeito, ela é inacessível, na verdade, né? O que a gente tem acesso são os significantes. Então, um significante se relaciona sempre com o outro, né? Um significante não significa a si mesmo. Essa é uma discussão lacaniana que eu acho que talvez, enfim, de novo, poderia talvez dar mais espaço, mas acho que aqui a gente não está falando exatamente disso, mas eu estou tentando fazer essas conversas do livro com a teoria.
Se um significante não significa a si mesmo e precisa sempre de um outro significante para poder, de alguma forma, se significar, vamos fazer um exemplo, tá? Se eu falo cachorro, bom, vocês vão pensar em uma, sei lá no quê? Sei lá em que tipo de cachorro, ou na cachorra que é alguém, ou sei lá o quê. E eu preciso falar cachorro grande para vocês pensarem ou na banda, ou num grande cachorro, ou sei lá no quê, qualquer outra coisa. Então, para o Lacan, essa é uma outra maneira de tomar a temporalidade. Na teoria lacaniana, a gente tem a antecipação lógica do futuro em relação ao passado. Por quê? Se uma palavra que vem depois determina qual que vem antes, uma palavra nunca vai estar na origem das coisas. Um significado. Só está o significante. Eu estou falando aqui de uma forma muito basal e muito também um pouco, talvez um pouco solta, mas que é para a gente entender que tem uma teoria histórica aí também, né? Como eu estava falando antes do Freud. Tem uma assim como Freud, então, tem aquela história lá do retorno do recalcado, tem um objeto que a gente perdeu e e que a gente vai tentar reencontrar, né? Para Lacan tem essa outra relação histórica que é de uma antecipação do futuro em relação ao passado. Essa é a outra forma que a gente poderia entender a história da psicanálise lacaniana. Mas, voltando então para o que a gente estava falando em relação ao Apocalipse, isso é muito interessante, porque é que ele está falando que o Apocalipse se refere a um horizonte de realização que determina. Então é disso que a gente estava falando um pouco antes, sobre esse tipo de discurso filosófico que vai pensar, bom, a gente precisa de alguma coisa que determine que a gente não volte para o fascismo, por exemplo. Se a gente for parar para pensar agora, dentro da discussão que a gente vem tendo em relação ao que a gente está vivendo no Brasil atualmente, né? O que a gente faz para que a gente não possa ter o Bolsonaro ano que vem novamente, né? Para que alguma coisa mude, para que alguma coisa culturalmente nos impeça dessa barbárie de 600 mil mortos e uma completa indiferença, né? É bom lembrar que esse livro do Didi Uberman é um livro de 2008, onde coletivamente, mundialmente, a gente estava num outro lugar. Agora, nos últimos anos, eu acho que, não sei se esse livro seria escrito da mesma maneira, ou, ou com tanta, enfim, não sei, fico imaginando se esse livro fosse escrito agora, de que maneira ele revisitaria esse tipo de pensamento de que a gente está vivendo um outro tipo de fascismo, porque o fascismo que a gente vive hoje não é tão diferente de um fascismo histórico, digamos assim, né? Mas esse é um comentário mais meu do que de fato do livro. Só que esse, de novo, se a gente for parar para pensar do ponto de vista da psicanálise, se a gente for parar para pensar desse discurso que vai achar que a gente está caminhando para o apocalipse, porque a gente perdeu a experiência, ele é um discurso que não permite a aparição do sujeito do inconsciente. Se a gente for fazer aqui uma tentativa mais clínica de apropriação desse texto. Porque se a gente está pensando que o apocalipse é esse horizonte a qual a gente está sempre dirigido e que a gente está inevitavelmente andando e que a gente não tem muito o que fazer e a gente vai chegar nesse horizonte de realização muito desse juízo final para a gente chegar nessa grande iluminação da grande verdade, isso acaba com essas pequenas sobrevivências, né? Isso nos impede de pensar nessas imagens sobreviventes que são sempre fragmentos. Então aqui ele está opondo essas duas noções. Ele está opondo a noção de horizonte com a noção de imagem. Porque se o horizonte se refere a um todo, a imagem sempre se refere a uma parte. Aquilo que é um traço, um fragmento, uma coisa muito, uma borboleta que passa por nós e depois ela se perde. Ele vai trazer até a noção de imagem dialética, né, do Walter Benjamin, que é também uma operativa histórica do Walter Benjamin, que ele vai falar sobre como a imagem dialética são essas imagens onde os tempos se cruzam. Então são imagens muito difíceis de descrever, mas que quando alguma coisa do passado comparece no presente. É quase como algo que é disso, é dessa sobrevivência que de alguma forma pega e se arrasta até chegar no presente. Então são imagens que estão entre nós e que talvez se a gente estivesse dirigindo e sempre pensando nesse horizonte de realização de um bem maior, ou de um apocalipse, ou de um juízo final, ou todas esse tipo de pensamento até um pouco religioso, a gente vai estar perdendo algo do sujeito, a gente vai estar perdendo os vagalumes,
a gente vai estar perdendo essa humanidade que está reduzida ao aceno. É uma humanidade que perdeu seu sentido, que perdeu o seu horizonte de realização, e aqui a gente está olhando para ela enquanto imagem, enquanto aquilo que é apenas um aceno, apenas um chamado amoroso, apenas um sobrevoo, aquilo que a gente tem de mais debilmente humano, aquilo que a gente tem de mais mortal, talvez. É por isso que ali no capítulo sobre as destruições, com pergunta, mais uma vez, no sentido de que destruições? Quem está dizendo que o que foi destruído? A partir de que ponto de vista? Que soberba é essa que a gente pode dizer que as coisas foram destruídas? Quem botar isso em suspeita, né? Ele vai trazer uma parte que eu acho uma das coisas mais bonitas desse filme, não. Eu acho que é o Pasolini falando mais alto. É uma parte em que ele traz o Benjamin, na página, para quem quiser acompanhar, na página 118, ele vai falar assim: esse é o sentido de uma reflexão, a meu ver capital, esboçada por Benjamin sobre o papel das imagens como modos de organizar, isto é, também de desmontar, de analisar e de contestar o próprio horizonte de nosso pessimismo fundamental. Organizar o pessimismo significa, no espaço da conduta política, descobrir um espaço de imagens. Mas esse espaço de imagens não é de maneira contemplativa que se possa medi-lo. Esse espaço de imagens que procuramos é o mundo de uma atualidade integral e de todos os lados, aberta. Isso para mim é psicanálise. Talvez essa seja para mim uma definição de psicanálise, ou da psicanálise em que eu acredito, né? Talvez seja um pouco mais justo dizer dessa forma. Porque a gente precisa organizar o nosso pessimismo se a gente quiser fazer uma clínica, no sentido de que a gente não tem como ser otimista em relação ao outro, quando a gente está escutando alguém. A gente não está lá para determinar qualquer bem sobre ele. Essa não é a nossa ética, né? Desse ponto de vista, não tem horizonte de realização para o sujeito da psicanálise. A gente não vai dizer que ele vai se realizar de maneira nenhuma, a não ser através do seu desejo. E o seu desejo não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver comigo, o desejo do meu paciente. Então a gente precisa ser, em alguma medida, pessimista, porque eu não vou ter nada a lhe dizer, a não ser escutar o seu desejo. Claro, bom, isso é uma discussão que eu acho que abre muitas coisas, né? Mas, de alguma maneira, esse mundo de uma atualidade integral e de todos os lados aberta, talvez aqui esteja uma proposta de escuta, né? Uma proposta de escuta que tem a ver com ele segue. A imagem, aparição única, preciosa, é apesar de tudo, muito pouca coisa. Coisa que queima, coisa que cai. É interessante porque aqui eu não consigo não associar com lá no Seminário da Angústia, que talvez alguns aqui já tenham tido acesso. Ele vai trazer duas santas, que são a Santa Bárbara e a Santa Ágata, para falar da angústia, que ela tem são dois quadros, na verdade, e junto com suas duas histórias, em que cada uma delas traz em uma bandeja os seus olhos e os seus seios. As histórias dessas duas santas são histórias parecidas. Já peço perdão se eu estiver indo muito longe, assim, mas eu acho que eu vou associando e gosto de ir trazendo. A Santa Bárbara e a Santa Ágata são duas mulheres em que, em algum momento, receberam cartas de amor dizendo, se eu bem me lembro, dizendo assim: os seus olhos são tudo o que eu quero. Os seus olhos são o mundo para mim. Os seus seios são a coisa mais preciosa que existe. O Lacan vai usar essas imagens delas duas carregando em uma bandeja tanto os seus olhos quanto a outra os seus seios. É isso que tu quer? Eu te dou. Se é isso que tu precisa, tá aqui. Eu não tenho como não te dar, se tu me demanda isso. Ele tá fazendo aqui uma postulação sobre a angústia, né? Sobre essa coisa que cai de nós, essa coisa destacável do nosso corpo, que de alguma forma o desejo do outro parece tentar pegar. Bom, enfim, talvez a gente possa conversar se vocês se interessarem sobre isso, porque é algo também que eu venho tentando escrever um pouco. Mas o que a gente está falando aqui é que talvez a experiência, e essa é a minha proposta para a gente pensar, talvez a experiência também seja essa coisa que cai, essa coisa que a gente perde, e que nos angustia muito não ter como recompor, não ter como montar de volta a nossa experiência que determine, que de alguma forma nos diga sobre o que é ser
o que é o significado da vida, digamos assim. Nós não temos, né? E a psicanálise vem da dignidade a esse não sentido, né? Bom, não tem nada que o outro vai poder te responder do ponto de vista de uma verdade muito anterior ao teu próprio desejo, né? Na verdade, isso seria um falseamento, uma antecipação, que pode dar em algo pior. É por isso que é muito delicado quando na psicanálise a gente dá respostas e quando a gente oferece para o paciente alguma, alguma linha determinativa, porque pode ser muito perigoso. Aquilo pode ser, inclusive, fatal, né? Do ponto de vista subjetivo, assim. Tô indo longe, né, gente, um pouco nessas minhas idas e vindas, assim. Mas eu acho que a gente já está se encaminhando para pensar a proposta final do livro, que é, talvez sim, a gente esteja perdendo a experiência. Talvez a gente não tenha mais como recompor ela da mesma maneira. Até porque se a gente for parar para pensar, é um pouco nostálgico, né? E é um pouco ressentido, novamente, tentar recompor algo que a gente perdeu dessa maneira, dando a esse passado um estatuto um pouco mítico, né? De que, olha como no passado a gente tinha alguma coisa. Tinha esse objeto, então, que a gente nunca podia ter perdido, que determinava, que estava no nosso bolso, a experiência que estava ali, de alguma forma, sendo podendo ser transmitida, um certo tipo de humanidade que a gente já está aqui tentando trabalhar, vendendo essas coisas na OLX, sei lá o que, uma certa indeterminação, né? E, bom, a proposta é que a gente possa pensar se essa experiência está decaída, que a gente veja ela cair, que a gente faça dela uma experiência, que a gente possa pensar que esse tipo de falta de experiência que a gente compartilha de alguma forma, talvez seja algo que a gente tenha para falar entre nós. Talvez seja isso que nossos pacientes façam e falem sobre a sua maneira de perder a experiência. Talvez seja essa a sua maneira de sofrer, né? Porque aqui ele está opondo, se eu bem entendo, ele está opondo a noção de horizonte, que é uma noção de poder, que é uma noção de determinação. Toda determinação é um tipo de poder, com outra coisa. Ele está opondo isso com as imagens, ele está opondo isso a lógica do desejo, né? Que é do sujeito do inconsciente. Ela é indeterminada. E ela é angustiada, necessariamente, né? Se a gente for parar para pensar aí nos três tempos do sujeito, como o tempo do gozo, o tempo da angústia e o tempo do desejo, né? Essa é também, de novo, uma outra situação que a gente pode conversar, mas que nos interessa. Ele termina, então, falando que talvez a gente não precise apostar nesse mercado da experiência. Talvez a gente possa olhar para outra coisa. Ou talvez a gente possa tentar compor um outro tipo de experiência que não esteja dentro dessas linhas, né? Dessa matriz, que o Benjamin e o Agamben vão tentar falar e vão tentar apostar numa coisa muito derrotada, muito exterminada da experiência. E ele termina, que eu acho que talvez seja uma das partes mais clínicas do livro, no capítulo das imagens, e ele vai falar o que são essas imagens. São esses hieróglifos, esses traços, essas partes. Vai falar também, citando Benjamin, o grande narrador está enraizado do povo, não fora. E essas são as histórias que nos compelem de alguma maneira. Enquanto, do ponto de vista, de novo, da psicanálise, né? Ele vai um termo que eu achei muito bonito, assim, sobre o trabalho que ele depois, no final do livro, narra sobre os sonhos e sobre o registro dos sonhos lá no Terceiro Reich. Ele chama de sismografia íntima do Terceiro Reich. Então, sismografia como esse registro dos tremores, né? Daquilo que de alguma forma nos faz tremer. Então ele tem esse trabalho muito bonito que está descrito lá no final do livro sobre os sonhos que as pessoas tiveram enquanto o nazismo estava em operação. Esse é um trabalho que foi feito aqui no Brasil também no ano passado, sobre os sonhos durante a pandemia, né? O professor Edson de Souza, alguns outros professores lá de São Paulo fizeram esse trabalho, que é um trabalho que eu recomendo também, que eu posso passar depois para vocês observarem e verem sobre a força dessas imagens oníricas, né? Em que ele fala que
não só a gente não são só testemunhos, as imagens oníricas, mas elas também são previsões. Um pouco difícil entender essa noção de como as imagens oníricas sejam previsões sem cair num misticismo, né? Mas sobre como, lá naquela época do Terceiro Reich, os sonhos de alguma forma diziam que o pior ainda estava por vir, né? Lá no início, sobre os sonhos de perseguição, os sonhos de morte, os sonhos de... Bom, todos esses sonhos e pesadelos muito... que dizem muito da história, né? Que são parte da história, mas que são essa história reduzida a uma humanidade muito parcial, uma humanidade que não diz, não consegue acessar uma completude sobre o que de fato se passou. Mas talvez o que a gente possa dizer é sobre o que se passou conosco, né? Acho que essa é a previsibilidade dessas imagens, né? No sentido de o que elas podem prever, alguma coisa sobre o nosso estatuto, sobre a nossa angústia, sobre nós, né? E isso dificilmente faz parte da historiografia, né? Faz parte da história. Mas talvez a psicanálise tenha uma outra história para poder contar, né? O valor da experiência caiu de cotação, sem dúvida, mas a queda ainda é experiência, ou seja, contestação em seu próprio movimento da queda sofrida. Eu acho isso lindo, assim. E uma última frase que eu gostaria de falar é que a experiência é indestrutível. A gente pode não querer saber dela mais, talvez essa tentativa de sempre dizer que ela foi acabada seja dizer, bom, talvez o que a gente esteja experienciando agora seja tão difícil que a gente queira nem contar como experiência. E eu acho isso muito triste, mas muito bonito também da gente poder tentar aqui pensar juntos qual a nossa experiência atual, né? Que não seja só do ponto de vista do nosso cotidiano de trabalho, das nossas relações mediadas por essa cultura capitalista, né? Que outra coisa a gente está podendo compor, que tem a ver conosco, sobretudo. Eu queria terminar a minha fala com um poema. Eu pensei, na verdade, em dois poemas. O primeiro deles, na verdade, os dois são do Torquato Neto. O Torquato Neto é um poeta que, enfim, fez parte um pouco da época ali, Caetano Veloso, Gal Costa, ele era um grande amigo do Caetano Veloso. Ele morreu, ele se matou com 28 anos, deixando um filho de 2 anos. Eu já ouvi o poema que ele escreveu, que se chama Poema do Aviso Final, que ele escreveu quando adulto, algumas vezes. Eu vou ler para vocês, mas ainda para dar ainda mais importância para o segundo, que é o primeiro poema que ele escreveu. Mas vamos lá. O poema do Aviso Final é assim: é preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Esse é o poema do Aviso Final. Eu acho ele... Eu não sei, não vou dizer nada. E eu queria resgatar um poema que as pessoas geralmente não lembram dele, mas que é um poema que eu gosto muito, que foi o primeiro poema que ele escreveu, e que quem lembra desse poema, quem traz ele numa entrevista, é o Thiago, que é o filho dele, que hoje em dia trabalha com aviação. Ele é um piloto. Eu acho muito bonito isso, dele ser uma pessoa que voa. E o poema que ele escreveu aos 9 anos é assim: o meu nome é Torquato, o de meu pai é Eli, o da minha mãe, Salomé, o resto ainda vem por aí. Eu quero terminar assim e, de novo, agradecer a oportunidade de falar. Eu espero que a gente possa conversar pelo menos um pouco agora, já que eu não deixei muito tempo.
Muito obrigado pela fala, Tomás. Foi excelente. Antes, nós já temos uma pessoa com a mão levantada. Não sei se agora baixou. Mas, bom. Vão separando o que vocês querem falar, pessoal. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, minha internet está muito ruim. Inclusive, a minha experiência aqui no evento ficou prejudicada por causa da minha internet. Algumas vezes travou para mim. Mas não se preocupem que a gravação está acontecendo normalmente. Vão separando o que vocês querem comentar, pessoal, as perguntas que vocês têm. Pode mandar no chat e a gente lê. Pode levantar a mão, que não tem problema. Eu vou deixar aqui no chat, primeiramente, alguns convites para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho? Sim, tudo certo. Tá, perfeito. Eu vou deixar alguns convites para vocês aqui, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar aqui na descrição nosso canal no YouTube, para vocês acompanharem. Vou deixar aqui no chat também o link do nosso grupo do WhatsApp, aberto ao público externo. Então, quem entrar nesse grupo do WhatsApp vai ter todas as notícias da Liga em primeira mão. E nós temos também no Telegram, para quem preferir. Então, tem tanto o WhatsApp quanto o Telegram, para o pessoal acompanhar a Liga. E vou deixar também aqui na descrição o nosso Instagram, também é o nosso principal meio de comunicação. E também, por fim, tem muitos convites aí, e por fim, na próxima, para quem está gostando do LIT, para quem está vindo pela primeira vez na Liga, muito obrigado, né? Tá aqui conosco às 11 da manhã, no sábado, de feriado. Então, o pessoal tá de parabéns. Temos aí 19 pessoas, é um quórum bem legal para um sábado de manhã, no meio do feriado. E mais final do ano ainda por cima, né? Todo mundo meio cansado, já admito. Então, muito obrigado a presença de todo mundo. E para quem está gostando desse evento, na quinta-feira, dia 4, nós vamos ter mais um LIT, o LIT número 8, que vai ser o lançamento do livro da psicanalista Ariane Severo. Ela está publicando um novo livro chamado Freud de Viena a Paris, que narra a fuga de Freud de Viena para Paris, na época da ocupação nazista na Áustria. É um romance inspirado em fatos reais. E nós vamos sortear 12 livros dela, inclusive Freud de Viena a Paris. Então, eu vou deixar aqui a lista de interesse para quem quiser participar do evento na quinta-feira, às 6 da tarde. E aí, é claro, quem preencher o formulário vai estar concorrendo ao sorteio. Esse formulário que eu coloquei aqui agora. Muito bem. Daqui a uns 10 minutinhos eu coloco o formulário de presença de hoje, tá, pessoal? Para quem quiser o certificado de participação. Muito bem. Agora que eu já fiz vários convites, vou abrir, então, para o pessoal que queira fazer seus comentários, suas perguntas. Alguém tinha levantado a mão. Não sei se a pessoa abaixou a mão porque levantou sem querer ou se a pessoa quer falar. Então, fiquem à vontade, pessoal. E caso a pessoa tenha vergonha ou não esteja à vontade, pode colocar no chat que a gente lê. Acho que não tem ninguém com a mão levantada. Uhum. Só queria agradecer ao Tomás, foi muito bom. Nossa, adorei mesmo a tua fala, tua interpretação. Obrigada por expor aqui pra gente. Não, perfeito. Não, e assim, além de agradecer ao Tomás, eu gostaria também de deixar o recado de que esse tema dos nossos tempos atuais tem sido muito recorrente aqui nos eventos da Liga. Nós costumamos deixar os nossos convidados bem à vontade para escolherem seus temas e, coincidentemente, ou não,
tem sido um tema muito recorrente os tempos atuais em que nós vivemos aqui no Brasil e também no mundo. Então, nós já tivemos alguns eventos recentemente, onde nós tratamos de maio de 68, que foi com o professor Edson, que tu citaste na tua apresentação. Nós tivemos eventos sobre a maldade humana, nós tivemos eventos sobre a obra de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, nós tivemos já vários eventos tratando sempre do mesmo assunto. Então, é bem interessante que isso está em voga na sociedade de uma maneira muito ativa. E assim, uma primeira pergunta que eu tenho para ti, Tomás, e que é um comentário, mas também é uma pergunta, é assim, os nossos tempos, o nosso cotidiano, inclusive isso eu vinha falando até com a minha companheira aqui em casa, que a vida, da forma como ela se organiza atualmente, e aí eu não estou falando nem do governo atual, estou falando em geral, ela é uma vida que exige muito da gente. Ela é uma vida que exige, que parece que tu tá sempre numa preparação para alguma coisa. E essa coisa, tu não sabe o que é, mas tu tá sempre se preparando e nunca chega. Mas a sociedade, ela vende que é possível chegar em algum lugar. Então tu vai se preparando, vai se preparando, vai se preparando. E é uma vida cada vez mais custosa. É uma vida cada vez mais que exige que tu tenha muitas coisas. E custa muito, né, em termos práticos. E é uma vida, é uma sociedade em que ela te desincentiva. Não sei se alguém aqui já sentiu isso. É uma sociedade, é uma forma de organização que desincentiva casais. Daí eu estou falando de casais, podemos considerar aqui casais heteronormativos, etc. Que seriam desincentiva filhos, né? Cada vez mais, se tu for na rua, tu vai ver muito mais casais com cachorro do que casais com filhos. E tem um filósofo, tem um pensador aqui brasileiro, que muitos aqui devem conhecer e não devem gostar muito, mas eu concordo com várias coisas que ele fala, que é o Pondé. O Pondé, ele diz que essa sociedade atual que a gente está é uma sociedade que inconscientemente ela é suicida, porque é uma forma de organização social que desincentiva ter filhos. E aí eu te pergunto, Tomás, tu entende isso dessa forma? Tu acha que, independente desse atual momento que a gente está, mas a organização da sociedade ocidental, que é capitalista, uns mais liberais, outros menos liberais, mas é capitalista, ela está levando a gente a uma desesperança, ela está levando a gente a sermos cada vez mais frustrados. Como é que tu vê assim a nossa organização social? Bem complexa a tua pergunta, Anthony. Acho que daria para a gente colocar algumas interrogações. Primeiro, né? Eu te escutando me dá a entender que quando a gente fala sobre essas novas maneiras de colocar alguns ideais culturais de sucesso, e até mesmo por isso que eu te diria, já te respondendo, eu não acho que talvez a gente esteja menos esperançosos, mas talvez mais esperançosos com algumas promessas que tem muito pouco a ver com a gente, mas tem muito a ver com imagens de sucesso e imagens de prestígio, né? Talvez seja disso que tu esteja falando, assim, sobre essa identificação com algum ideal e com essas insígnias, né, que a gente vai tentando de alguma maneira alcançar e que vão continuamente fracassando, né, assim, as insígnias de sucesso. Então, talvez
a gente esteja num momento de mobilidade um pouco maior entre ideais, por exemplo, de uma vida de sucesso, que talvez estejam menos atreladas à terminologia da maternidade e mais atreladas à terminologia financeira. Então, sim, talvez a gente esteja falando de algo que, em alguns casos, me parece, e daí eu coloco um ponto muito socialmente localizados. Então, acho que a gente está falando, se isso acontece para um determinado nicho, uma determinada classe social, até eu diria, porque se a gente for ver os números, né, Antônio, as pessoas não estão tendo menos filhos. Assim, em que medida, né, que a gente pode falar que socialmente isso é que isso é socialmente um problema e um suicídio social, né? Acho que a gente pode estar vendo uma mobilidade um pouco dos ideais da cultura para diferentes gramáticas, né? Mas eu não diria que a maternidade está fora do eixo de algumas dessas gramáticas, entende? Porque talvez se a gente for pensar a partir dessa discussão que a gente está fazendo hoje, como a gente se relaciona com essas insígnias do sucesso, essas insígnias de valor, né? Como a gente estabelece qual lugar que são, assim, ideal do eu, né? Qual que é? Eu não posso dizer por ti, né? E também ninguém vai poder dizer por mim, nesse sentido. Acho que talvez a gente esteja vendo, de fato, uma linha aí, culturalmente falando, de mobilização nesse sentido. E a gente poderia até evocar outros exemplos disso, né? Que talvez seja de tipo, a mãe agora não quer, a mulher, ou sei lá quem, não vou também dizer que só mulheres que querem ser mães, às vezes homens também querem ser mães, às vezes mulheres querem ser pais, sei lá, acho que a gente poderia pensar. Nesse sentido, bom, querer ser uma empresária ou querer ser uma veterinária, ou querer ser alguma outra coisa, será um suicídio desse ponto de vista? Eu ficaria em dúvida de dizer uma coisa dessas, né? No sentido de que a partir de qual discurso sobre a... Porque aí também tem tá incluído nessa linha de pensamento que a gente teria um sentido para a humanidade, que seria a reprodução, né? E bom, tá bem, isso pode ser o sentido que a gente pode dar, mas se a gente for parar para pensar desse ponto de vista da psicanálise, é muito complicado quando a gente dá um ponto de vista muito determinado para o sentido que a vida tem que ter, socialmente falando, né? Ele não tem. Não tem mesmo, assim. A gente pode achar que é reprodução, por anos acho que culturalmente, por séculos, essa foi a ideia. Hoje em dia, talvez a gente esteja achando que o dinheiro, se nos tornarmos milionários, é o sentido da questão. Mas quando a gente vai olhar para isso mesmo, o que é efetiva? Isso conclui alguma coisa do sujeito? Na verdade, muito pouco, né? Então, isso pensando do ponto de vista da psicanálise, né? Que eu acho que é um ponto de vista que eu estou tentando sustentar aqui. Não de um ponto de vista epidemiológico ou de um ponto de vista qualquer outro que seja, né? Não, perfeito. Agora sim, pessoal, vou passar a lista de presença de hoje, formulário. Não sei se eu já passei, ainda não. Espera aí. Não é esse. Bora, vai. Tem duas pessoas Muito com bem. a mão levantada. A primeira pessoa, o canal do Oeido. Falei certo? Olá, sim, falou certo, mas o meu nome é Beleza. Márcia. Olá, eu comecei a pensar na questão que tu falaste sobre as cobranças sociais e culturais, né, da reprodução, do ter filhos ou mais filhos ou menos filhos hoje. Eu penso que as pessoas estão reproduzindo menos, e eu estou falando assim do ponto de vista biológico, eu sou bióloga, então não entendo de psicanálise, me interessa, acho um tema interessante, mas assim, desse ponto de vista, né,
partindo da questão de que as pessoas hoje privilegiam ter um gato ou um cachorro dentro de casa e não querem mais ter filhos. Eu acho que existia uma pressão social e uma pressão cultural de que tu crescia, casava, tinha que ter filhos, se tu tivesse uma menina, já a sociedade, as pessoas cobravam o menino, e assim ia essa cobrança, né, da vida familiar, daquela estrutura montada, tipada, enfim, e isso ficou lá no passado. Hoje, eu percebo as pessoas vivendo de uma forma, talvez, e vamos colocar bem entre aspas, uma forma mais egoísta, privilegiando o seu tempo, o seu momento, o seu conhecimento, fazer as suas viagens, as suas leituras, o procriar, no sentido biológico, eu acho que não é mais uma pretensão familiar. Eu acho que as pessoas vivem esse momento egoísta no sentido de procriação, mas uma maneira de viver mais cooperativa em outros aspectos da vida. Eu posso estar muito errada, uma percepção muito pessoal, mas isso eu não considero uma coisa errada, equivocada. Eu acho que é um momento cultural que a gente vive. Né? São passos que a gente deu em função de inúmeras contingências e momentos de vida e fenômenos e efeitos das coisas que a gente vê, lê, caminha, enfim, faz parte do processo de evolução da vida. Eu penso que seja isso. E tu começaste a falar uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente está sempre se preparando para alguma coisa que está por vir. Daí eu fiquei me questionando. Realmente, a gente está sempre se preparando, sempre, né, alguma coisa está sempre te cobrando. E eu acho que seria interessante a gente trabalhar esse lado de não se preocupar com a cobrança social, com a cobrança do mundo que a gente vive, né? Tu te preocupar mais com o que é válido para a tua vida neste momento. O que é interessante para ti agora? O que a pandemia trouxe para eu ser uma pessoa melhor? Para eu rever os meus valores? O que isso pode agregar na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu convivo? Né? Essa coisa de ficar sempre tentando agradar a sociedade, o mundo no qual tu está inserido, eu acho que é uma coisa cansativa e exaustiva. Sim. E seria interessante a gente pensar muito nisso, talvez falar mais sobre isso. Muito obrigada. Que bom te ouvir. Querido. Acho que são questões, né? Acho que difícil eu te responder. Acho que são coisas pra gente pensar, assim, sobre como a gente tem se sentido. Eu só ficaria na dúvida sobre essa ideia da gente conseguir estabelecer esse extermínio, né? De que a demanda do outro não nos atinja mais. E que a gente poderia se sustentar como uma engenhoca autônoma, né? Também é disso um pouco que a gente está falando aqui, né? Nesse sentido de, será que a gente consegue essa autonomia do desejo do outro de uma forma tão absoluta? Talvez a gente até queira, né? Que nenhuma das expectativas, desses ideais nos atinjam, né? Mas de alguma forma a gente está sempre, eles não vão deixar de existir, né? E a gente está sempre cooperando ou recusando eles mais ou menos, né? Não sei, os caminhos do desejo, eles estão de alguma forma tem um campo orientado do que é desejável, do que não é, né? Claro que a ideia da psicanálise é deixar esse volume um pouco mais baixo, né? Para que a gente vê aonde que o sujeito se sustenta enquanto sujeito do inconsciente, né? Não confundir com a pessoa, não confundir com a pessoa de direitos, não confundir com o sujeito social, epidemiológico, o sujeito biológico, o corpo humano. O sujeito do inconsciente, ele é uma aparição, ele é uma evanescência. Ele não sou eu. Tomás é o que eu chamo de eu, né? Agora, o sujeito do inconsciente é aquilo que falha em mim, é aquilo que fala em mim quando eu falho, né? Quando eu troco as palavras. Essas são as aparições daquilo que a gente tem de sujeito, que não é um sujeito denunciado, não é o que eu digo, mas é a própria enunciação, né?
Bom, estou fazendo uma digressão aqui, mas para falar um pouco da ideia de que é eu e o outro, né? O tempo todo. Não sei se a gente consegue estabelecer, por mais sofrido que seja, uma autonomia desse outro. Eu acho que a gente pode, talvez, dar outra qualidade para esse laço, né? Dar outra mobilidade para esse jogo, alienação, separação, quanto eu me alieno no outro, quanto eu me separo do outro, mas tentando imaginar outros modos de coexistir que não seja de criar ilhas de privacidade e de niilismo, né? Que eu acho que talvez essa seja aí talvez eu me encontre um pouco mais em termos mais filosóficos assim, com esse estranhamento sobre a maternidade, sobre a paternidade, né? Que bom, tá bem, é só um ideal que está em queda, como outros já estiveram, como outros ainda vão estar, né, em termos assim de sucesso pessoal, familiar, heterossexual, heterofamiliar, patriarcal, sei lá o que a gente poderia pensar, né? Mas em outra medida, acho que também em alguns outros círculos, eu acho que eu escuto que tá muito em alta a maternidade também. Em alguns lugares, né? Culturalmente falando, a gente pode achar circuitos em que o outro de alguém, então eu posso escutar o Ian que está ali diante de uma demanda irrevogável, uma demanda autoritária de ser mãe, e aquilo é um sofrimento. Ou pelo contrário, aquilo também pode ser uma via desejante. Não sei, assim, estou aqui um pouco fazendo hipóteses, um pouco ficções clínicas, né? Mas acho que para mim é difícil desse ponto de vista aqui estabelecer um comentário muito determinado sobre as linhas em que a sociedade está caminhando assim, né, de forma mais homogênea. Mas é muito interessante de pensar. Acho que é uma coisa que talvez esteja nos fazendo se coçar um pouco, né? Perfeito. A Cristina tá com a mão levantada, Cristina. Pode falar. Me escutam, pessoal? Sim. Sim. Eu estava pensando no que o Tomás falava e eu acredito que, enquanto seres sociais, acho que fica indissociável o nosso desejo do desejo do outro. Por mais que não seja claro para nós isso. Nós crescemos em um meio, né? Crescemos em uma sociedade em determinadas famílias. Então, querendo ou não, quanto do nosso desejo é realmente nosso, né? É intrinsecamente nosso. Quanto não veio a partir das nossas experiências, das pessoas que nós convivemos. Então, é muito difícil tu separar o eu do todo, vamos dizer assim, o eu do contexto em que a gente está vivendo. Então, acredito que assim como exista a pressão para que os jovens em algumas classes sociais tenham menos filhos, em outro lado pode ter a angústia de uma pessoa um pouco mais velha por ter feito essa escolha de não ter filhos. E ele chega num outro momento em que a pessoa, em que a sociedade impõe para ele, olha, agora tu tá sozinho. Sabe? Então, sempre vai ter essa nossa... Nós vamos viver nessa angústia, vamos dizer assim, de atender os nossos desejos, atender os desejos sociais, indiferente de se isso vai ser consciente ou inconsciente, porque a gente acaba sendo influenciado de alguma maneira. É assim que eu percebo. E o livro, ele me trouxe uma situação que acho que eu vou comentar aqui que eu tinha anotado. Há muitos motivos para sermos pessimistas. Mas, mesmo assim, acredito que a gente deva voltar a procurar os vagalumes. Acho que essa é a mensagem que o livro me passou. Assim,
tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tem muita coisa ruim. Mas, por outro lado, hoje, em meio a tudo que a gente está vivendo, a gente está aqui, discutindo e percebendo que temos problemas com certeza, mas devemos procurar, não sei onde, devemos procurar os vagalumes, né? Sim, e respeitando a sua autonomia, né, no sentido de que eles podem querer até se esconder, mas estão por aí, assim. Fico pensando, é Cristiana teu nome? Cristina. Cristina. Fico pensando, Cristina, que realmente, né, se a gente for parar a pensar, assim, assumindo um pouco essa posição lacaniana, o desejo, ele é uma necessidade lógica, mas ele não tem nenhum conteúdo. O desejo é aquilo que nos movimenta, né, de alguma forma, mas é um eterno vazio. Ele não é, ele tá nesse laço com o outro, né. O desejo é aquilo que se monta em relação à demanda. Então, assim, é sempre um relançamento, né. Assim, pensando num ponto de vista bem teórico, mas assim, não, essa é a missão impossível, né? A gente até gostaria de ter um desejo nosso, que a gente poderia dizer, o meu desejo é um carro. Seria tão fácil, né? Daí a gente poderia comprar o carro, e daí acabou, né? Não tem mais nenhuma angústia, nada que nos faça tremer, né? Agora, é isso, né? Tem muitas coisas que nos fazem tremer. E a gente tem que estar olhando para a qualidade desse laço que a gente tem com... A qualidade no sentido dessa consistência, né? Como a gente descreve o nosso laço com o outro, né? Enfim, esse é um trabalho de uma análise, né? Não é uma missão qualquer. Não, eu até conversava com uma amiga e ela disse, eu conquistei o meu sonho de infância, mas ainda não... que seria atuar na profissão que ela escolheu. Mas ainda existe o vazio. Mas acredito que isso nunca vai passar, porque a gente sempre vai ter novos desejos. Mas é claro que a gente precisa aprender a desfrutar das nossas conquistas, né? Talvez a gente tenha esse problema na sociedade atual. Nunca é o suficiente e sempre é pouco. Vamos dizer assim. A gente tinha um sonho, busca, mas quando a gente chega lá, ele é muito menor. Porque o sentimento que ele causa é muito menor do que o que a gente esperava que ele causasse. E assim a gente se movimenta sempre, claro. E é natural, e é isso que devemos fazer enquanto seres humanos e sociedade. Devemos sempre estar buscando, claro, coisas novas. Mas também tem, acho que tem um limite, vamos dizer assim, entre o buscar o novo, mas também, não digo ser grato, mas aproveitar o momento, né, em que a gente vive e aceitar a nossa singularidade atual, assim. Mas foi um livro que me fez refletir bastante, assim. Nossos livros normalmente fazem isso, aqui do Nietzsche. Que bom. Assim, muito obrigada, Tomás, pelas palavras. Eu que agradeço. De novo, é sempre muito muito bonito, assim, quando a gente consegue, de alguma forma, ainda nesse momento tão solitário, que a gente ainda vive, ainda que de outra maneira já, mas a pandemia nos deixa tão a só, eventualmente, né, com as nossas elucubrações, assim, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, é sempre uma fonte de bem agradecer, assim, a oportunidade, a ser escutado, né? É uma coisa sempre muito, muito bonita. Agora uma pergunta para ti, Tomás. Tu precisa encerrar agora, porque nós demos a nossa 1h30, ou a gente pode... Não, eu tenho mais tempo, na verdade. Eu reservei até o meio-dia. Eu tenho mais tempo. Eu reservei até o meio-dia para nossa conversa. Ah, perfeito, perfeito.
Se eu começar a travar aqui, vocês me avisem que minha internet está caindo toda hora. Então, quem quiser levantar a mão, quem quiser colocar um comentário, pode fazer ainda, pessoal. Aproveitem que temos uns minutinhos. Vindo agora nessas últimas frases, tanto da Cristina quanto do próprio Tomás, me veio uma passagem do Freud onde ele fala que nenhuma análise, nenhum divã é apenas do sujeito, é apenas para ali no consultório. Ela é social também. Mas também nenhuma análise é só social. A análise, ela é daquele sujeito. Porém, ela tem essa inter-relação, que não tem uma fronteira bem definida do que é social e do que é sujeito. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E também me veio uma passagem do Lacan, onde ele diz que o que o ser humano busca, o que o ser humano quer, ele usa essas palavras. Eu quero que o outro queira o que eu quero. E isso a sociedade de mercado consegue estimular muito, né? A sociedade, da forma como se organiza, ela consegue vender isso muito bem, né? E aí, bom, tu vai criando essas necessidades que não tem fim, né? E também vem de encontro com alguns outros filósofos, outros pensadores, que já tinham chegado à conclusão há muito tempo, há séculos, de que o ser humano ele é um ser angustiado. O ser humano ele é um ser faltante, né? É um ser que está sempre... ele tem uma angústia inerente, ele tem uma angústia inata, e a angústia ela é da casa do inominável, né? Tu não consegue descrever o que é a angústia, mas a angústia está sempre ali. Que é o que disse a Cristina ali, eu estou sempre buscando... eu tinha o sonho de ter uma casa, mas a casa é um subterfúgio, é uma casca do que é o teu desejo, na verdade. O teu desejo ele está lá escondido, e está escondido desde que tu formou a tua subjetividade, desde que tu formou ali, desde que tu organizou o teu inconsciente, né? Que tu desenvolveu ali o teu inconsciente, a tua subjetividade, o teu desejo está ali. E tu não sabe onde é que ele está, mas ele está ali, em algum lugar. Se eu tiver equivocado, o Tomás pode me interromper. Aqui na Liga nós somos todos estudantes de graduação, e não temos nenhum especialista, então a gente está estudando e está aprendendo. Sim. E assim, voltando para o texto, voltando para o livro, tem uma frase que tu falou, que está no livro, que é um nível... O fanático, ele busca... o fanático não, tu usaste o termo o fascista, creio eu, não estou bem lembrado. O nível simbólico de extermínio, né? O extermínio ele não é apenas físico, né? É um nível simbólico de extermínio. E uma das características do fanatismo é que o fanático ele é carente, ele é infantiloide. Então, assim, ele tem trejeitos infantis, né? Ele parece infantil, então ele é infantiloide, e ele acredita piamente naquilo que ele crê. E ele reduz aquela média onde ele está, ele reduz aquele meio onde ele está à média, né? E costuma ser uma média baixa, intelectualmente falando, até para que seja mais inteligível o que ele fala. E o fanático, ele é carente de imaginação. Então, e quanto menos crítica for aquela massa, melhor ele consegue adentrar, e melhor ele consegue caminhar e transitar no meio daquela massa.
nós vivemos atualmente, Tomás, aqui no Brasil e no mundo, momentos de fanatismo na população. Como é que tu vê a tua situação atual, a situação atual da nossa sociedade? Sim. Uma pergunta difícil de responder. Mas eu ia comentar antes, Anthony, que acho que uma coisa que nos ajuda a pensar sobre... Primeiro que talvez a gente nesse momento não consiga diferenciar tanto. Vou fazer uma aposta aqui, tá? Porque eu não sou estudioso exatamente nesse nível do fascismo, do capitalismo e da lógica desse discurso, né? Mas o que o Lacan fala é que o nível do discurso do capitalismo que é uma derivação do discurso da mestria, do mestre, né? Isso quando a gente vai estudar os 4 discursos que ele estipulou, sempre dizendo que eram os 4 que ele estipulou e que não seriam os únicos. Mais tarde ele foi fazer uma derivação do discurso do mestre como o discurso do capitalismo. Então, não vou entrar aqui exatamente no cálculo que se faz para isso, para saber exatamente o que é o que, mas o que é o discurso da mestria? É todo aquele discurso que vem determinar alguma coisa sobre o desejo, sobre a determinação do desejo, digamos assim, né? O capitalismo faz isso muito bem. Então, ainda que a gente possa pensar que sim, o desejo é sempre o desejo do outro, isso é uma máxima lacaniana, né? Do ponto de vista do discurso do capitalismo, ele é uma determinação do desejo, a partir desse desejo do outro, que não é assim, é uma qualidade muito específica. Ele é um mandato, né? É a gente estabelecer quem é que está mandando no nosso desejo e não se separar, né? É se alienar nesse desejo que de alguma forma determina qual que vai ser o nosso, né? Quais são as insígnias que a gente está procurando se aproximar, né? Então, acho uma questão muito complexa, assim, uma questão muito muito difícil da gente... O que eu gosto de pensar a respeito do fascismo é que, para mim, não me ajudam muito, ainda que a gente veja bastante isso, não me ajuda muito quando a gente tenta caracterizar o fascista como uma espécie de personagem, né? Porque, como a gente faz com muita frequência, né? De tentar encontrar nele algumas características quase fenotípicas do que é o fascista, né? Assim, ele é infantil, ele é... Enfim, eu acho que tem muito pensamento por trás disso, e eu não me desfaço dele, de quem fala e de quem anuncia e estuda o fascismo por essa via, né? Mas eu fico pensando que, para mim, me ajuda mais a pensar o fascismo como todo tipo de tentativa de anular o outro nesse nível simbólico que tu comentou lá no início, né? No nível de apagar o registro do outro na sua diferença, né, na sua dimensão de vagalume mesmo, assim, né, daquilo que ele tem de incurável, que eu acho que é o que a psicanálise sempre está tentando apontar, né. Tem formas de existência, formas de gozo e formas de desejo que são incuráveis. Elas não são exatamente o sintoma, pensando no Safatli, né, que eu acho que é o autor que eu indicaria para pensar o capitalismo, o neocolonialismo e o fascismo em termos integrais, né, porque ele faz... Tem um outro livro que também eu gostaria de recomendar, que é a psicanálise como hífen psicossocial. Então, quando a gente fala que a psicanálise não está em nenhum lugar nem outro, talvez a gente possa pensar ela como hífen, né? Tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista teórico. Ela está juntando as duas coisas. A psicanálise faz isso, ela não está em nenhum lugar nem outro, ela não para. O discurso da psicanálise é efêmero por isso, porque ele não se sustenta em um lugar muito fixo. Ele é o discurso da contradição, do paradoxo, né? Do eu não sou e eu não penso, ou eu não penso, né? Que é essa coisa lacaniana, que é da gente não estar exatamente num lugar muito... não se fixa. A psicanálise, ela aparece e ela some. Esse é o discurso da psicanálise, se a gente for saber em termos de discurso mesmo, né? Por isso que a gente não fala que é o discurso do psicanalista, é o discurso da psicanálise, porque numa sessão ele está circulando. É até interessante quando uma pessoa, o analisando, digamos assim, possa estar dentro do discurso da psicanálise, porque não é só do psicanalista. Enfim, acho que são muitas questões, assim, né? Eu vou um pouco indo na minha própria linha de pensamento, mas
o que eu diria é a gente sempre cuidar as nossas tentativas de apagar o outro, seja da forma como for, né? O fascismo pode parecer muito bem educado, muito pouco infantil. Inclusive, talvez se a gente pudesse se aproximar de uma condição infantil de uma forma mais digna, dar dignidade às crianças, né? No sentido de não chamar o que é infantil do que é imaturo, né? Talvez a gente possa chamar infantil o que tem mais força em nós, né? O que tem mais honestidade, até. É o que é infantil na gente, né? Mas, enfim, tô aqui levando para um outro caminho o que tu estava te referindo ao infantiloide, né? Isso, não, isso é uma situação do... não vou me lembrar agora. Então não vou nem falar. Para não errar também. Depois ficar gravado que eu falo errado. Vai ficar feio para mim. Então, mas exatamente, não é infantil, né? É infantiloide, esse mundo. Mas isso é uma característica mais do fanático e não em si do fascista. Né? O fascista em si, ele pode não ser fanático pela causa, né? Ele pode ser uma pessoa comum. Né? Mas, não, perfeito. Bom, estamos caminhando para o fim, pessoal. Quem quiser deixar o seu comentário, sua pergunta. Anthony, tem alguns comentários no chat. Desculpe. Bom, a Débora Bregalda colocou que incrível, adorando o evento de hoje. Aí ela colocou ali um memezinho ali, a cabeça tá fazendo funcionar a cabeça também. O Giano disse baita evento. E a Aline Manioto agradeceu, disse muitíssimo obrigado, Tomás, foi maravilhoso poder te ouvir hoje. Gratidão. Bem, o canal do Eito, né, já conversou com a gente, mais cedo tinha colocado também, parabéns, muito reflexivo, as tuas falas me remeteram a muitas questões. E ela disse que está lendo o livro da Ariane, é muito bom. Sim, eu tô lendo também para o evento de quinta-feira, tá aqui do ladinho aqui. Estamos nos preparando. A Cristina levantou a mão, pode falar, Cristina. Oi. Estava pensando nessa última fala do Tomás, eu não sei se seria certo, mas eu gosto de pensar que existe um pouco de fascismo em cada um de nós. Ou para um lado, não digo do fascismo em si, enquanto política, enquanto na questão política mesmo, mas eu digo que existe o extremismo dentro de nós, de alguma forma. E talvez ele devesse ser combatido, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Porque a gente não pode enxergar o sujeito não acredito que a gente possa enxergar o sujeito dessa maneira. Ele não há determinismo, né, no sujeito, e a gente não conhece toda a história de cada um. A gente não sabe todas as verdades que vêm por trás de um discurso. E é por isso que eu acho que eu afasto sempre essa teoria do certo e o errado, ou bem e mal, né? Acho que a gente acho que não existe essa dualidade. Que um pouco de nós, em alguns determinados momentos, a gente possa que bom, né? por alguma desses sentimentos, vamos dizer assim. Sim, acho que é isso, né, Cristina? Eu fico pensando que bom que a gente tenha a possibilidade de também ser mal, né? No sentido de que, bom, se a gente é bom sempre a partir da perspectiva de quem? É bom em relação ao outro? É bondoso em relação ao outro? É mal em relação a quê? Porque recusou algum desejo? Recusou algum pedido? Fez algo que não é desejável do ponto de vista da família, do amor, do quê? Acho que é isso, né? A condição de sujeito, quando a gente está pensando num sujeito que pode mobilizar o seu desejo, ele é um sujeito que eventualmente pode ser mal, porque mal e bom depende da perspectiva, né?
Isso que a gente estava falando antes, a gente sempre tem, né? É muito difícil a gente não ter para nós, do ponto de vista de nós enquanto cidadãos, digamos assim, ou como pessoas que estão por aí vivendo, a gente ter as nossas inclinações, né? Agora, é diferente inclinar-se diante do outro dessa maneira, a tentar entender que ele também tem que ter o teu ponto de vista. Ele também tem que partilhar contigo do teu achar e do teu saber sobre o bem e sobre o mal, né? Bom, aí a gente perde, né? A gente perde o outro na sua verdade, assim, na sua verdadeira consistência, né? A gente está falando consigo mesmo. O registro do imaginário em Lacan é precisamente isso, né? É sobre como a gente tem uma agressividade fundamental em relação ao outro. Agora, isso tem destinos, né? Muito diferentes os destinos que a gente pode aplicar para as nossas agressividades, né? Que fazem parte. E que bom, que a gente não é pura passividade e bem-estar, né? A gente tem bem mais que isso. E a gente pode fazer coisas belíssimas, né? Com essa agressividade. Transformá-la de alguma forma. Sabe, quando eu penso sobre isso, tem um filme infantil que eu adoro, que é Divertidamente. Uhum. E eu não sei se vocês já assistiram. Eu até sugiro. Porque ele fala sobre os sentimentos, né? Como os sentimentos vão se desenvolvendo na criança. E mesmo os sentimentos ditos ruins, vamos dizer assim, eles têm um propósito, né? Uhum. A raiva, ela tem um propósito de te fazer não aceitar as injustiças. Uhum. Então, não dá pra gente não tem como a gente ser bom o tempo inteiro. Porque se a gente tá sendo bom o tempo inteiro para a sociedade, a gente tá sendo ruim para nós mesmos. Uhum. Sim. Interessante. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que deu pra gente debater, deu pra gente refletir sobre várias coisas. Ainda mais porque é um sábado de manhã. Então eu vou agradecer a todo mundo, porque se formos ver, a gente tem aí 90%, mais de 90% das pessoas que entraram ficaram até agora. Então, muito obrigado, pessoal, por terem ficado até o fim, por terem nos acompanhado. E eu acho que vamos encerrando, pessoal. Até para não entrar o meio-dia de ninguém. Tomás, tu gostaria de fazer alguma fala de encerramento? Só agradecer, mais uma vez, a oportunidade de falar e agradecer a escuta de todo mundo que tá aqui até agora, entre nós, pra gente trocar essa ideia. Espero que eu tenha trazido algo para cada um, ou para alguém. Não, foi excelente, excelente. E tu é um psicanalista jovem, né? Não sei a tua idade, Obrigado. mas tu é um psicanalista jovem. Trouxe uma visão bem legal, assim, para nós, uma linguagem acessível. Que bom, eu esperava que tivesse conseguido isso mesmo. Para mim, travando bastante, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Mas creio que tu tenhas trazido, assim, o assunto de uma maneira que ninguém aqui vai poder dizer que saiu sem entender o que aconteceu. Todo mundo entendeu. Né? Então, muito obrigado. Aí temos alguns comentários de encerramento. O evento é incrível, muito obrigado, muito obrigado. Foi maravilhoso estar esta manhã com vocês, pessoal, muito obrigado. Tomás, e parabéns a todos. Então tá, pessoal. Eu vou encerrando então a gravação. Esse evento vai estar no YouTube, não sei se hoje, mas até o fim do feriado, com certeza. Então, beleza. Valeu, Isabela, por ter conseguido o convidado. E eu agradeço a minha irmã publicamente por ter me aberto a palavra e por ter sido uma pessoa que me escutou hoje. Obrigada, Tommy. Então tá, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom sábado.